Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 6, dando continuidade à mensagem, nessa série de mensagens sobre a oração dominical. Mateus, capítulo 6, nós iremos ler aí do versículo 9 ao 13, dando ênfase ao versículo de número 11. Então, Mateus 6, de 9 a 13. Eu farei a leitura, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Novamente, versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Palavras do nosso Senhor, você pode se sentar. Hoje nós iremos olhar para essa expressão, esta súplica, esta petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nesses últimos domingos nós temos observado a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, ou também como é conhecida, a oração do Senhor. Nós vimos que nessa oração Jesus nos ensina a olharmos a Deus como um Pai, um Deus que age como um Pai, e é dessa forma que ele inicia essa oração, invocando a Deus como um Pai Nosso, um Pai que não é apenas meu, mas nosso, nos mostrando que também vivemos em unidade, vivemos em uma grande família na fé, que nós vivemos como irmãos. Nós vimos no domingo passado as três petições que se referem a Deus e a sua glória, que ao mesmo tempo nos mostra como nós devemos agir diante do Pai que está nos céus. Olhamos para a parte santificando o seu nome, aceitando a vinda de seu reino e trabalhando por este reino, agindo, amando e obedecendo. E por último, nós vimos o quanto nós precisamos nos sujeitar à sua vontade, colocando a vontade de Deus acima da nossa vontade, entendendo exatamente que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Após essas três primeiras petições, nós podemos observar na oração de Jesus que ele nos mostra 4 petições. Essas petições se referem às necessidades humanas, mais voltadas exatamente para nós, para o nosso cotidiano. Primeiro, Jesus, ele nos passa aquilo que se refere a Deus, e depois a oração é voltada para a preocupação humana, para que nós possamos olhar para nós. Isso nos mostra exatamente como nós devemos ser guiados. Até na oração Jesus está ensinando isso, como nós devemos agir nas orações e também no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Jesus nos mostra mais uma vez que devemos colocar em primeiro lugar aquilo que pertence a Deus. Exatamente como Jesus Cristo falou nesse mesmo capítulo que nós lemos, mas lá no versículo 33, Jesus fala assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas, todas as nossas necessidades. Portanto, Jesus nos mostra mais uma vez: buscar primeiro o reino de Deus e a sua vontade. E assim que deve ser o nosso caminhar. Quando nós temos esse entendimento, começamos a praticar na nossa vida. Deus está cuidando das nossas necessidades e aquilo que se refere a mim. Deus então vai acrescentando exatamente da forma que Ele quer.
Eu coloco o reino de Deus, a sua vontade em primeiro lugar, e depois Ele vai acrescentando as minhas, as nossas necessidades, crendo na vontade e na forma que Deus quer. Por isso que na oração do Senhor, após olhar para as coisas de Deus, passamos então a olhar agora para as nossas necessidades. E é dessa forma que nós vamos olhar hoje a primeira necessidade, que é colocada aquilo que está voltado para nós, aquilo que nos supre, aquilo que nos mantém de pé. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Até cabe uma piada que é sempre muito falada nos encontros de cristãos, sempre tem muito o quê? Comida. Né? Nós gostamos de estar à mesa, nós gostamos de compartilhar aquilo que Deus nos dá. E Jesus começa exatamente olhando para as necessidades do nosso físico, olhando exatamente para o pão nosso. Jesus tinha prazer em sentar à mesa com seus discípulos e participar de uma ceia, de participar ali da alimentação, agradecendo a Deus. Jesus tinha prazer nisso, e é por isso talvez que nós tenhamos prazer também. Olhando como o nosso mestre faz, nós também fazemos, temos prazer em sentar juntos, em compartilhar do pão. E Jesus começa a sua oração nas necessidades humanas, falando exatamente do pão nosso, de cada dia nos dá hoje. Deus, Ele nos ama e se preocupa com as nossas necessidades físicas diárias e também as nossas necessidades corporais, exatamente a necessidade do alimento. O pedir pelo pão representa muito mais do que um simples pedido por comida ou saciar a fome, mas se relaciona com uma postura de dependência, de convicção que nós temos em Deus, de que Ele é o nosso único e suficiente provedor de tudo. Nós dependemos dEle de tudo. A partir do alimento, dependemos de Deus e tudo nós precisamos e necessitamos de Deus. Jesus nos ensina a olhar para esse assunto como uma súplica, como um pedido mesmo, um reconhecimento que nós necessitamos plenamente de Deus, inclusive no alimento. Nós pedimos por saúde, pedimos por tanta coisa, e nós dependemos também de Deus no alimento, para nos alimentarmos, pois é Ele quem nos envia o sustento, e através da sua criação nos fornece o alimento que nós necessitamos para viver. Quando eu suplico a Deus pelo pão de hoje, eu sei que acima do alimento que eu necessito, eu tenho um Deus que nos sustenta diariamente. Não é simplesmente o pão, há um entendimento por trás disso. Jesus nos ensina a pedir e a confiar em Deus, porque na oração, o que Ele nos ensina? Ao pão nosso do dia a dia. Aquilo que nos dá exatamente hoje, sem eu me preocupar com o dia de amanhã, porque isso cabe a Deus. O dia de amanhã cabe a Deus, por isso que na oração pede exatamente o pão de hoje. Eu tenho que pedir aquilo de hoje, que Deus está me sustentando hoje, porque o dia de amanhã, isso cabe a Deus. É como o maná que Deus concedeu ao seu povo no deserto, quando eles foram libertos do cativeiro do Egito, estavam caminhando rumo à terra prometida. Deus dava o alimento, Deus dava o maná todos os dias. E o maná tinha, digamos que a validade do dia. Não poderia ser guardado porque no dia seguinte ele estaria estragado, estaria apodrecido. Mesmo assim, mesmo sendo o povo instruído como o maná do dia, não guardem para o dia seguinte. Mas o que alguns do povo faziam? Queriam guardar o maná para o dia seguinte. Isso é medo. É medo que no outro dia não tivessem mais o que comer. É medo porque não confiavam em Deus, que Ele iria suprir no dia seguinte, que Deus daria o alimento necessário para o dia a dia. Mas Deus, no dia seguinte, mandava o maná de novo. E aqueles todos que guardavam aquele maná apodrecia, dava bicho, porque era para o dia. É Deus falando, se preocupe com o seu dia, porque eu me preocupo com o seu dia. O dia de amanhã cabe a mim. Na oração do Pai Nosso, a petição pelo pão é pelo teu pão diário, não se preocupando com o dia de amanhã.
Assim, quando suplicamos a Deus pelo nosso pão no dia a dia, Jesus está nos ensinando a confiar e a crer em Deus, que as nossas vidas estão nas mãos dele. Que o pão de amanhã, Deus irá nos dar. Se preocupe com o de hoje. Peça pelo seu pão de hoje, porque Deus está cuidando de nós diariamente. E confiar nisso é sinal de fé. Crer que amanhã Deus vai cuidar de mim, eu não vou me preocupar com o dia de amanhã. Isso é sinal de fé. É crer no amanhã sem eu saber como será o dia de amanhã. Eu não sei como que vai ser o dia de amanhã, porque eu vou me preocupar, vou desgastar os meus pensamentos. Deus quer que nós possamos crer nele, ter fé que o dia de amanhã pertence a Deus. E então Ele vai cuidar do nosso dia de amanhã. É crer que Deus nos sustentará. Basta colocarmos o seu reino e a sua vontade em primeiro lugar, como nós lemos. Busque ao reino de Deus em primeiro lugar, faça a sua vontade, busque a sua justiça. E Deus então irá acrescentar as suas necessidades. As necessidades básicas Deus não vai deixar faltar para o seu povo. Deus, Ele conhece o nosso amanhã. Ele sabe exatamente o nosso futuro, porque Ele é o nosso futuro. Dessa forma, nós podemos confiar no nosso amanhã, que para nós é desconhecido. Confiemos esse nosso amanhã no Deus que é conhecido por nós, para que nós possamos andar confiantes. Esse é o Deus que nos conhece, e esse é o Deus que nos ama. Por isso eu preciso depositar a minha confiança no dia de amanhã em Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, reconhecemos que nós estamos debaixo da sua vontade e nós somos guiados por ela. Assim nós trabalhamos, assim nós recebemos, somos ajudados. Nós plantamos, nós colhemos e nós suplicamos para que não nos falte o pão. E é dessa forma que nós temos vivido. Até hoje é assim que nós temos caminhado. Deus não permite faltar o pão. De repente você só tem o pão. E Deus não vai permitir que falte aquele pão para você. De repente você possa ter passado por dificuldades na vida, mas olha para o teu passado e veja se faltou o pão. Veja se você morreu de fome, até porque você não estaria aqui. Deus jamais permitiu. Isso é sinal de sustento. Isso é sinal de que Deus está te acompanhando todos os dias. Mesmo que num dia você tenha um banquete maravilhoso e no outro dia você tenha só o pão. Mas o teu pão não vai faltar, porque Deus está te sustentando. Deus, Ele tem nos suprido, mesmo quando nós estamos vivendo em dificuldades ou não. Mesmo assim, nós temos que suplicar pelo nosso pão, para que Deus nos dê no dia de hoje. Não nos preocupemos com o dia de amanhã. Precisamos sempre estar em comunhão com Deus e buscar a sua vontade para a nossa vida. Olhando lá em Provérbios, no seu capítulo 30, versículos 8 e 9, diz o seguinte: não me deixes mentir, e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Isso é um pedido. Que eu não tenha muito e também que eu não tenha a pobreza extrema. Por isso nós oramos pedindo pelo pão nosso de cada dia, o necessário, o suficiente para vivermos bem, sem que possamos viver nos extremos da pobreza ou nas riquezas abundantes e desnecessárias, aonde muitos caem, aonde muitos se esquecem de Deus. Que nós possamos exatamente viver de uma forma bem, pedindo exatamente a Deus para que possamos viver bem, de forma digna, apenas confiantes no suprimento e nos cuidados de Deus para as nossas vidas. Ao recebermos o nosso pão de cada dia, outro sinal que nós precisamos ter é de gratidão. Primeiro eu preciso ter essa confiança de que Deus vai me sustentar no dia de amanhã, que Deus há de prover, que eu irei fazer a minha parte, e Deus me manterá o meu sustento. Outra coisa que eu preciso ter é um coração grato. Nós recebemos as dádivas do Pai,
E muitas vezes nós esquecemos de agradecer por isso. Nós desfrutamos do nosso alimento, mas será que nós sempre lembramos de agradecer pelo prato de comida? Pelo único pão que eu tenho hoje? Muitas vezes nós, quando recebemos mais e mais e mais, há uma tendência muito grande de nós nos esquecermos de agradecer a Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele sempre foi muito grato. Quando ele sentava com os seus amigos, com os seus discípulos, ele sempre dava graças a Deus. Ele sempre agradecia pelo seu alimento. Ele reconhecia que era de Deus que aquilo vinha. Isso é sinal de gratidão. É reconhecer que é Deus quem nos proporciona o alimento. É termos isso como gratidão. Orar, agradecendo a Deus pelo alimento antes de uma refeição, é sinal de ter o coração grato a Deus. É reconhecer que aquilo que está no meu prato é sinal da bondade e da misericórdia de Deus. Pode ser apenas o arroz e o feijão, mas é sinal da bondade de Deus, porque não me faltou o arroz e o feijão. De repente, um banquete maravilhoso, isso é sinal da bondade e da misericórdia de Deus, porque Ele também não permitiu faltar isso. Nós precisamos ser gratos pelo muito ou pelo pouco que nós temos. Ter esse coração grato. Eu tenho ensinado a minha filha sempre a orar a Deus e agradecer antes das refeições. Ela tem praticado muito isso. Esses dias que eu tenho ficado em casa, é interessante que quando nós vamos comer, ela sempre cobra, né? Já orou? Já orou pela refeição? Teve um dia que eu estava pensando tantas coisas e queria comer rápido, porque eu tinha algumas coisas para fazer. E aí eu peguei o prato, sentei e comecei a comer. Ela olhou para mim, sentou na mesa, né? Acabei me esperando ela sentar. Ela olhou para mim e falou: pai, você orou? Aí eu me senti um tanto quanto envergonhado, não podia mentir. Falei: filha, esqueci de orar. E ela falou assim: pai, você é pastor? Não pode esquecer de orar. Aí eu falei: é verdade, filha, então vamos orar agora no meio da comida mesmo, né? Você quer orar? E ela começou a orar. Eu confesso que fiquei ali um pouco envergonhado, mas ao mesmo tempo eu fiquei bastante orgulhoso dela não ter esquecido de agradecer a Deus. E a oração é muito simples. Deus, ela sempre agradece pelo alimento e ela observa as nossas orações. Ela fala: nunca deixe faltar. E também abençoa os nossos amigos, a nossa família, nunca deixe faltar. Isso me trouxe um orgulho, por mais que eu tenha realmente ficado envergonhado, mas minha filha está entendendo que nós temos que agradecer pelo alimento, seja qual for que estiver sobre a nossa mesa. Nós precisamos ter esse coração grato. E nós precisamos ensinar aos nossos a ter esse coração grato também. Agradecer pelo pouco, ou pelo muito, ou por aquilo que você tem. Isso é sinal de um coração grato. Deus não só nos proporciona o alimento, Deus nos dá saúde para conquistá-lo. Deus nos dá os nossos trabalhos. Deus nos dá condições de ter aqueles que já trabalharam, que recebem a sua aposentadoria, ou aqueles que são ajudados. Esse é sinal da bondade de Deus. É o sinal de que Deus não vai nos deixar na mão. Deus não vai permitir que falte. Deus nos dá saúde, Deus nos dá condições de trabalhar, de receber, de fazer alguma coisa para que o alimento venha para nós. Jesus nos mostra também nessa oração que o pão é nosso. Ele fala exatamente: pois que o pão, ele é nosso. Jesus nos ensina nessa oração que a súplica é pelo pão que é nosso, e não que é pelo pão que é meu. Jesus está nos mostrando algo a mais. Devemos olhar para o outro. Jesus nos leva a orar, a entender e a olhar para o próximo. Nessa oração não fala: o pão meu que me dá hoje e me dá amanhã e me dá só para mim. Deus está falando que o pão é nosso. Significa que eu não sou dono desse pão. Significa que eu preciso então ter algo a mais a fazer com ele. Jesus nos apresenta o nosso, o coletivo, exatamente para entendermos que isso é algo que também precisa ser compartilhado.
Eu oro a Deus pedindo por algo que nos atenda. Por isso eu preciso compartilhar o meu pão quando eu vejo alguém que está necessitando. Exatamente para que não falte um pão para ele. De repente Deus quer usar a sua vida para que o pão chegue para o outro. E aí você ora que o pão nosso não falte. E você vê o irmão passando dificuldade e você fala, mas o pão é meu. Eu não tenho dois. Se eu der um, eu vou ficar com um só, eu como bastante. O pão é nosso. O pão é nosso. Eu preciso exatamente compartilhar. E nós olhamos para esse mundo mau que nós vivemos. Quantos que acumulam alimento a ponto de estragar, mas não conseguem compartilhar o alimento com o outro. Nós vemos quanto desperdício que há no alimento e as pessoas não são capazes de doar um pouco, pelo menos, ao que tem fome. E a calamidade do mundo é essa. Enquanto uns desperdiçam alimentos, outros morrem de fome. Enquanto uns acumulam riquezas, milhares vivem na miséria. Esse mundo ainda não conseguiu entender que o pão é nosso. O mundo ainda não entendeu que aquilo que a terra produz é nosso. Não é meu. Não pertence a uma elite, não pertence a poucos. Aquilo que é produzido nesse mundo que Deus nos dá é nosso, mas esse mundo mau ainda não conseguiu entender isso. Deus, Ele nos dá sob medida, mas pela maldade desse mundo alguns detêm o poder e não fazem o mínimo pelo outro. Não fazem o mínimo pelo próximo. E é exatamente aqui aonde entra a igreja de Cristo. Aquela que precisa olhar para o próximo. Aquela que precisa entender e até mesmo ensinar ao outro que o pão é nosso, o pão não é meu, o pão não é teu, o alimento é nosso. Por isso, como igreja de Cristo, nós precisamos espalhar o amor de Deus. Precisamos exatamente falar de Jesus para que as pessoas entendam: o pão é nosso. Quando nós vemos alguém passando dificuldade, nós precisamos nos mobilizar, ir lá e ajudar aquela pessoa, ajudar aquela família. Se nós vemos alguém passando fome, temos que ser os primeiros a levar algo para aquela pessoa comer. Nós precisamos demonstrar isso nas nossas conversas, nas nossas palavras. Por incrível que pareça, vocês vão perceber que aqueles que não têm o temor a Deus, se você falar de ter que ajudar alguém, ele vai olhar para a condição do outro. Olha, ele causou aquilo, então ele tem que pagar por aquilo. As pessoas hoje estão cada vez mais egoístas. E se dão alguma coisa é por interesse. É esperando alguma coisa em troca. O amor de Deus, ele é gratuito. É esse amor que nós temos que compartilhar com o outro. Mostrando para essas pessoas que, olha, precisamos dividir. Olha exatamente para a sua despensa, não está faltando, não está sobrando alguma coisa. E se nós percebemos alguém que tem algo faltando na despensa, vamos nos juntar e vamos juntos. Ou você mesmo vai lá e leve alguma coisa para a pessoa. O pão é nosso. Nós precisamos ser luz aonde nós andamos e fazer brilhar a luz de Cristo nesse mundo que está em trevas. Nesse mundo que ainda não entendeu que o pão, ele é nosso. Por isso, precisamos, olhando para a oração do Pai Nosso, sermos gratos, confiar em Deus, ter fé que o dia de amanhã Deus há de nos sustentar. Trabalhemos, façamos por onde, e principalmente precisamos crer que no dia de amanhã Deus irá nos dar o alimento. Ele não vai permitir que falte o alimento para nós. E precisamos entender e falar para as pessoas que o pão é nosso. O pão não é apenas meu. O pão não é apenas teu. O alimento precisa ser compartilhado. Que possamos ser gratos a Deus pelo nosso alimento diário. E solidários com aqueles que enfrentam dificuldades. Porque o pão nosso de cada dia, Deus já está nos dando hoje. E Ele vai nos dar amanhã e depois de amanhã. Não se preocupe com isso. Se preocupe apenas em espalhar o amor de Deus. Se preocupe apenas em fazer a vontade do Pai. Porque Ele vai fazer com que o pão chegue na sua mesa. E você poderá ajudar outros a entender isso. Que assim possamos crer, tendo fé em Deus. Que Ele há de nos ajudar e assim nós também iremos ajudar aos outros.
Amém? Amém.